O livre mercado não é uma fórmula mágica para resolver. Ele é só uma condição necessária para que a inovação exista. E aquele argumento que as grandes inovações que a gente tem hoje foram construídas graças ao Estado. Um exemplo que eu vejo bastante dado é o próprio celular, que a tecnologia do touchscreen, ou do celular em si, lá dos anos 80, não sei, foi desenvolvido pelo Estado, e aí depois, quando a tecnologia estava quase pronta, aí sim o empreendedor pegou e desenvolveu a tecnologia, porque já estava safe de criar de desenvolver aquela tecnologia. Isso não é verdade? Não é. Isso aí tem uma economista chamada Mazzucato, que ela vive falando isso. Ela fala no Estado empreendedor. Ah, não, o Estado é que investe nas grandes tecnologias, nas grandes disrupções tecnológicas, e aí o mercado ele pega toda essa tecnologia de satélites, internet, e ele faz ali o OnlyFans, que é uma coisa meio supérflua, né? E isso não é verdade. Se nós formos ver a história da internet, primeiro que as ideias sempre surgem a partir do indivíduo empreendedor criativo, seja ele um funcionário público ou não. Então, é pouco relevante aonde esse sujeito trabalhava. O difícil, que é ter a ideia, nasce na individualidade do espírito humano. Cada empreendedor teve uma ideia que não adianta o Estado decretar que ele tenha. Ele teve porque ele era um indivíduo criativo. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo é uma coisa que o Bastiat falava, que era um economista muito bom. Ele falava que os maus economistas veem aquilo que é aparente, visível. Os bons economistas veem o invisível, veem aquilo que deixou de ser. Então, por exemplo, vamos supor um exemplo bem simples. Eu vou cobrar um IPTU gigantesco de todo mundo e vou construir uma torre formidável, né? Aí vão falar, tá vendo? Se não fosse o prefeito cobrar imposto, não teria essa linda torre. Realmente. Agora, quantas lindas casas, empresas e prédios deixaram de ser construídos por causa do meu IPTU mais alto? Isso ninguém tá vendo. Então, quanto o mercado poderia produzir de tecnologias inovadoras se o Estado não regulasse ou taxasse ou depredasse a moeda com a inflação? Aí alguns vão argumentar, não, mas é importante que o Estado faça isso, porque uma tecnologia muito avançada como a internet é como se fosse essa bela torre. Né? Se não fosse isso, existiria várias microtecnologias não disruptivas. Vamos pensar assim. Mas isso também não é verdade, porque a internet, embora tenha havido uma contribuição do Departamento de Pesquisas Militares lá do Pentágono, o DARPA, quem realmente desenvolveu a parte prática da internet para viabilizá-la foi a Xerox, uma empresa privada. O Departamento de Defesa americano, o que eles queriam era conectar os computadores militares, os computadores das Forças Armadas deles. E para isso eles recorreram a universidades privadas, onde a pesquisa criativa ocorria, e a Xerox, onde o capital era testado no mercado para ver se aquilo era viável economicamente. O mérito do Departamento de Defesa foi simplesmente ter demanda por isso. O exército teve demanda por isso. Em algum momento a sociedade teria demanda por isso. Agora, como eu defendo privatizar a defesa nacional, que é um dos grandes pontos do anarcocapitalismo, certamente haveria exércitos privados com a mesma demanda. Agora, o que o Peter Klein, um outro economista, ele fala é que o governo, o Pentágono, eles serviram mais para atrapalhar a internet do que para facilitar. Porque a internet tinha uma série de problemas, de burocracias, de coisas que atravancavam, que eram exigências do Pentágono. E quando a internet foi para o setor civil, é que ela realmente adquiriu o brilho que ela tem hoje. E o mesmo vale para todas as outras tecnologias. Porque no final das contas, nada disso existiria, ou computadores, ou satélites, etc., se não tivesse a base de tudo, que era o peão lá que extraiu o metal para fazer o fio que vai no computador. Tudo isso é mercado. O argumento que eu tinha escutado é que o Estado tem a bala na agulha para queimar, tem o dinheiro para investir, fazer o projeto ser errado, criar o produto errado e falhando até acertar o que a iniciativa privada já não teria, né? Você não teria esse espaço, esse dinheiro que é dos outros, né? É do cidadão. Mas assim, o governo, tipo, corrida espacial, por exemplo, não existiria se não fosse o Estado. A corrida espacial, eu concordo com você, mas qual é a utilidade da corrida espacial? Não se criou nada a partir desse conhecimento? Criou. Sorvete em pó. Mas tá valendo já, então? É que eu acho ineficiente você gastar
trilhões de dólares para criar sorvete em pó. Sim, sim. Eu acho que seria mais útil criar bens e serviços que poderiam alimentar as pessoas, curar doenças, Mas depois melhorar a infraestrutura. Agora a Tesla, por exemplo, não é uma consequência positiva dessa corrida espacial? Esse conhecimento todo foi desenvolvido, o Elon Musk pega ele e agora tenta avançar mais um pouco, não? Pois é, o Elon Musk é uma figura que tem que ser desmitificada também. Não gosta dele? Não. Por quê? Não, o Elon Musk é um sujeito extremamente perigoso, inclusive, né? Porque ele... Tudo que ele criou, essas empresas que ele criou, são fruto de lobby. Que é aquela coisa que os comunistas vivem criticando, dizendo que é o livre mercado, mas não é livre mercado. O Elon Musk criou as empresas dele de duas formas. Recebendo aporte do governo americano, como se fosse um Marcelo Odebrecht, assim. E caloteando os próprios funcionários. Ele tem mania de não pagar os funcionários. Que é um pecado que brada aos céus por vingança, tá na Bíblia, né? Que é o homicídio, inclusive o aborto, o assassinato, os atos sexuais desordenados e o não pagamento do salário a quem é devido. São os 4 pecados que bradam aos céus. O Elon Musk tá perigando dar uma dele pro inferno por causa disso. Por causa dos 4, né? Pode ser que seja até os 4 aí. Mas esse aí é comprovado, ele realmente é caloteiro. E aí fica fácil ser empresário assim. Você recebe dinheiro de pagador de imposto, não paga os funcionários, aí qualquer um. E, não, mas ele partiu de algum lugar. Partiu realmente de algum lugar. Ele partiu do dinheiro do pai dele, que era senhor de escravos nas minas lá na África do Sul. Eu não acho que isso aí é um modelo pra ninguém. Um cara cujo pai é um escravagista e que continua escravizando o povo americano. Aí ele cria essas empresas dele, mas ele faz um lobby em nome de um suposto ambientalismo. Mas ao mesmo tempo, a Tesla é uma empresa acusada de greenwashing, que é a propaganda enganosa ambiental. É aquela empresa que fala que tem responsabilidade ambiental, mas não tem. E é simplesmente uma jogada de marketing. Que é o que a Tesla faz. Tem vários escândalos de greenwashing na Tesla. E do ponto de vista econômico não nos adiantou nada. Ninguém tá mais próspero por causa da Tesla, porque são carros ineficientes no cômputo geral. Os foguetinhos que ele lança, do que isso adianta na vida do cidadão comum, da dona Alzira faxineira? Não adianta nada. Para dona Alzira faxineira era melhor ter um tomate com metade do preço que tem hoje. Mas uma coisa anula a outra? Se for... Sim, porque não que uma coisa anula a outra por si. Mas se o preço de se ter uma corrida espacial é o tomate mais caro para dona Alzira, aí sim. Mas ele acaba tendo como consequência isso? Sim, porque é imposto. Imposto encarece tudo. Entendi o ponto. Então eu tenho um vídeo que se chama O Importante é o Preço do Tomate. Porque no final, pra que serve tudo? Não tô falando no sentido espiritual, a salvação das almas realmente é a finalidade última do homem. Mas quando nós falamos de economia, então pra que serve a pesquisa científica? Pra que serve as Forças Armadas? Não era pra, no final das contas, proteger o tomate lá da cozinha da dona Alzira? Se não é pra isso, eu não sei pra que serve. A função do soldado, pra mim, é proteger a cozinha da dona Alzira. A função da indústria é produzir máquinas agrícolas pra colher o tomate da dona Alzira. Agora, se for pra taxar a dona Alzira, então nós estamos invertendo a ordem das coisas.